Atitude Empreender. Oferecimento: Café Vila Monge, seu café com mais sabor. Chocolates Brasil Cacau. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Atitude Empreender. E no programa de hoje nós vamos entrevistar Maurício Mazzilli. Ele é proprietário da Design Works Informática e é empresário do setor de tecnologia, que fica na cidade de Mococa, interior de São Paulo. Fique conosco. Maurício, é um prazer tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao programa Atitude Empreender. Muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui com a oportunidade de poder trocar experiências e a gente se falar um pouco mais sobre como é o mundo empresarial e outras dicas mais que a gente tem hoje. Legal. Nós vamos iniciar o programa falando um pouco da sua história. Você vem de famílias de empresário, que tinha lá ramo de marcenaria, serralheria. Como foi o teu início profissional nessa continuidade do projeto da sua família? Eu sou o filho caçula, né, de 3 irmãos. E minha mãe professora, ela dava aula em São Paulo na minha infância toda. Meu pai era metalúrgico, né, trabalhava numa grande indústria da cidade. E ele também tinha uma empresa em casa que era uma serralheria e uma marcenaria. E à noite, finais de semana, feriados, sempre ele executava alguns serviços ali, pegava de vizinhos, clientes da cidade e coisas assim. E durante a nossa infância toda, nós convivemos com essa realidade dele. Ele trabalhava o dia todo e à noite completava o trabalho dele em casa, trabalhando com serralheria e marcenaria. Eu, com meu irmão, a gente estava sempre por perto. Então, a gente terminava os estudos e estava brincando, alguma coisa assim. Quando meu pai chegava, ele tomava um banho, jantava, e quando ele ia trabalhar nesse local lá em casa, que era essa oficina dele, e a gente acompanhava, e sempre quando via oportunidade, a gente, posso ajudar, pai, né? Posso fazer alguma coisa? E o meu pai, ao longo dos anos, foi ensinando esse ofício para nós, né? Então, eu hoje tenho habilidades de marcenaria, tenho habilidades de serralheria, sei mexer com esse ferramental, conheço o ferramental. Estou um pouco desatualizado, porque muitos anos que não lido com isso, porém, a gente consegue se virar. Quando tem qualquer emergência, qualquer necessidade, doméstica até, a gente se vira um pouco e acaba dando um jeito nas coisas, né? E tem tudo a ver com o que você faz hoje, né? Basicamente, eu depois quando eu estava com 10 para 12 anos, 11 anos, alguma coisa nessa idade aí, eu montei uma oficina em casa de eletrônica. Por hobby, né? Porque eu também gostava de aparelho, sempre desmontava, tirava as pecinhas, vamos ver como é que o motor funciona, como é que os circuitinhos funcionam. O operacional é parecido, né? Montar as coisas, né? Seja na serralheria ou seja na marcenaria. Né? É parecido, é questão de montar e ver peças e com aquilo construir algo. Então isso sempre me fascinou bastante, né? E ao longo desses anos, que eu fui 12, 13, 14 anos, eu fui também pegando mais gosto e comecei a ganhar um dinheiro com isso, né? Porque consertava a televisão do vizinho. Caramba, com 12 anos? Com 12, 13 anos, consertava rádio. Cheguei a fazer curso por correspondência, né, de eletrônica. Então, acabava dando conserto em várias coisas. Os meus brinquedos, quem arrumava era eu também. Então, ali a gente já foi pegando gosto de entender como as coisas funcionavam e também, quando parava, como consertar aquilo, né? E aí quando chega naquele momento da 8ª série, né, do colégio, né, do grupo, né, era aquele momento de tomar decisão, né, o que eu vou ser da vida, qual vai ser o caminho profissional que eu vou seguir, né. Eu tinha esse ramo, né, marcenaria e serralheria, né, que eu poderia seguir também isso, e tinha eletrônica, que era uma coisa que estava muito mais próximo a mim, porque um gosto muito grande pela eletrônica, pela tecnologia, que sempre me cativou bastante. E a tua família não interferiu nada nesse momento de decisão? Interessante essa pergunta, né? Porque teve um momento aí que eu queria ser bombeiro. E aí fui procurar saber como fazer o vestibular, quais eram os passos, né?
E a minha mãe, ela foi incisiva. Ela falou, jamais, você gosta de eletrônica, você lida com isso o dia inteiro, você tem facilidade de aprender isso, você vai fazer eletrônica. E aí minha mãe foi decisiva. Minha mãe, eu tenho um carinho grande por ela, uma gratidão por essa decisão que ela tomou, porque ela me colocou sabedoria, né? num ramo correto. Teve muita sabedoria. O jovem, ele é muito afoito com tudo. Agora, quando ele tem a possibilidade de ouvir os senhores, né, as senhoras, ele coloca essa experiência para funcionar e aí as coisas acabam entrando no trilho correto, né? E aí eu prestei vestibular para a Eletrô, que é uma escola técnica muito famosa em Mococa, né? Uma escola que exportou profissionais para o Brasil inteiro. Hoje, grandes profissionais que estão em posições muito importantes em empresas de tecnologia do Brasil saíram da Eletrô em Mococa. Então, foi uma honra eu ter entrado nessa escola, né? E aí ali me formei, ali era o curso técnico junto com o segundo grau. A hora que deu a formatura, me lembro claramente disso, todos os amigos conversando, quero ir para São Paulo, quero ir para Ribeirão, quero ir para Campinas, sempre ir para os grandes centros, né? E eu tinha o desejo de não ir para São Paulo, né? Falei, olha, eu vou para todas as cidades que tiver. São Paulo eu não quero. É uma grande cidade, uma cidade louca para se viver, qualidade de vida baixa, né? Falei, eu não quero lá. E aí... Mas isso com quantos anos? Estava com 17 anos, Já né? 17 anos. E... Depois de formado... eu me formei com 17 anos, né? E aí foi interessante porque eu prestei 5 exames em empresas, né? E eu passei nas 5. E aí foi em Ribeirão Preto, fui para São José dos Campos, fui para São Paulo, fui para Campinas e só. Eu fui para 4 cidades e fiz 5 testes, né? E aí eu pude, como eu passei nas 5, eu pude escolher. Falei, vamos ver qual seria mais interessante. E eu fui buscar informações nessas empresas. E eu fiquei, por fim, com a decisão de escolher ir para São Paulo, que era a empresa Procomp, uma empresa de automação bancária, uma empresa nova na época, estava com 30 funcionários, e eu estava com a opção de ir para o INPE, né, que era o Instituto de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos. E aí eu fiz uma ligação para o INPE, e uma situação que é interessante colocar, o que me ajudou demais a passar nos testes do INPE foi essas habilidades que eu tinha com marcenaria e serralheria, né? E fiz alguns testes lá, algumas entrevistas, e isso me ajudou a tá passando nos testes lá. E aí eu liguei no INPE, e aí eu estaria fazendo um estágio, era um estágio de 2 anos apenas, sem expectativa para contratação. E eu iria para a Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte, acompanhar lançamento de foguetes, testes de foguetes, essa parte toda. Eu admiro demais, gosto demais do espaço, de estrelas, planetas, né? E aquilo me mexeu muito. Porém, eu precisava tomar uma decisão, porque era um período de 2 anos, sem expectativa futura, né? E essa empresa em São Paulo, eu tinha uma expectativa para crescimento com a empresa, né? E eu fui um dos únicos que falava que não ia para São Paulo, eu fui o primeiro a ir para São Paulo. Eu tomei essa decisão porque uma empresa que estava crescendo bastante, ela tinha poucos anos quando eu entrei, porém o projeto da empresa era um projeto grande. Eles atendiam a parte de automação bancária inteira, bancos do Brasil inteiro, então eles tinham uma expectativa de mercado gigantesca. Você foi para ficar 2 anos e ficou 5 anos, é isso? Então, quando eu tomei essa decisão, a minha ideia inicial era, eu vou para São Paulo para ganhar dinheiro, trabalhar lá, e a ideia era montar uma empresa em Mococa. Então, já tinha essa ideia do empreendedorismo, né? Quando eu fui para São Paulo, né? Legal. E aí, por lá eu fiquei 5 anos trabalhando lá. Adquiriu experiência para poder empreender, que era o seu desejo. Sim. De montar o teu próprio negócio. E foi muito interessante, porque eu entrei num departamento de controle de qualidade de entrada, éramos 2 pessoas, então era eu como estágio e tinha o meu chefe direto. E acabou o estágio, continuei lá, e em um determinado momento de crescimento da empresa, esse chefe direto meu, ele era formado em engenharia, e ele foi convidado para ir para outro setor da empresa. E ele aceitou e eu fiquei sozinho nesse departamento. E foi lá que você desenvolveu lá, as habilidades agora para montar o teu negócio. Isso. Maurício, esse assunto é bastante importante, a tua história é uma história bela, de rompendo bastante barreira daquilo que você queria e daquilo que você fez e construiu na tua vida. Então nós vamos querer saber como foi que você desenvolveu
a tua empresa hoje, que é uma empresa de 27 anos de mercado. E logo após o intervalo você conta para nós a tua história da Design Works, ok? O programa Atitude Empreender volta já.